habeas corpus meum, quod pro vobis tradet dur. Salve, salve, galera! Muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Juan Silva e hoje serei o anfitrião do nosso programa. E hoje estaremos falando sobre um podcast que a galera pede bastante, né? Que é um podcast exclusivo sobre Lutero. Eu percebi que a gente tem muito pouco podcast sobre Lutero. Se não me engano, a gente só tem um, que é sobre as 95 teses, né? O resto a gente tem muito pouco podcast sobre Lutero. E hoje eu trouxe duas pessoas aqui, né? Eu tô com uma equipe pesadíssima para falar sobre o Lutero, né? Nós estamos aí no nosso mês da Reforma Luterana. E eu estou aqui com uma pessoa que vocês já conhecem bastante, né? Quem acompanha a gente aqui, que é o reverendo Moacir Júnior. Manda um salve aí pra galera, Moacir. Salve, galera. E também estou aqui com outra pessoa que vocês também conhecem bastante, né? Nós já gravamos junto várias vezes. Estou aqui com o doutor Victor Andrade. Manda um salve pra galera aí, doutor. Salve, salve, pessoal. Então, pessoal, hoje estaremos gravando, né, sobre Lutero, né, para dar um início ao mês da Reforma Luterana. E antes disso, eu quero falar para vocês, né, que quem quiser contribuir para a expansão, né, do luteranismo na apologética, ou se quiser ver alguns episódios anteriores, podem ficar à vontade no nosso canal, no Spotify, no YouTube. E, né, e tem episódios aí já com o reverendo Moacir, com o doutor Victor. Já falando essas considerações, nós já vamos partir, né, para a primeira pergunta que eu quero fazer para o reverendo Moacir. Sabemos que o Lutero ele passou um período monástico. E queremos saber como foi a experiência do doutor Lutero nesse período monástico, né? E como esse período ele moldou a visão de Lutero até a sua descoberta evangélica. É uma pergunta interessante porque ela vai lidar com justamente onde as maiores lendas sobre Lutero acontecem, particularmente sobre a parte da polêmica contra ele, essas coisas assim. É isso e a morte de Lutero, né? O Lutero se enforcou, Lutero se matou, não sei o quê. Ou é essa parte aí de que Lutero era um devasso, vamos dizer assim, né? Um cara que não gostava da hierarquia, não sei o quê, rebelde, não era um bom monge, essas coisas assim. Mas esse tipo de coisa, assim, se desfaz. E hoje em dia, assim, não tem por que não começar aqui, na verdade, antes de entrar realmente na vida de Lutero, com uma recomendação de leitura. Por muitos anos, e sim, muitos anos mesmo, a gente não tinha uma boa biografia de Lutero em português. Não tinha, não existia. E recentemente a Vida Nova, e aqui, né, a Concórdia dormiu, né, já vou dizer isso aqui claramente, a Vida Nova acordou e viu que tinha que ter uma biografia em Lutero. E aí eles pegaram e traduziram o Here I Stand. É um livro clássico, é uma biografia clássica, é uma biografia dos anos 50. E eles traduziram como Cativo à Palavra. O nome do livro em português é Cativo à Palavra. Eu vou mandar para você depois, pode botar na descrição do vídeo. E é de um cara chamado Roland Peyton. Não é a mais extensa biografia de Lutero, essa é de um cara chamado Martin Brecht, que escreveu 3 ou 4 volumes sobre Lutero. Mas ela ajuda muito. Então aí a pastorada, o pessoal aí que tá querendo conhecer mais sobre Lutero, essas coisas assim, leia Here I Stand, o Cativo à Palavra. O Vitor, se não me engano, leu recentemente Cativo à Palavra, não sei se tem alguma coisa para falar sobre o livro. Foi indicação sua, inclusive, né? Eu li, não tinha conhecimento, e de fato é um dos melhores livros, e está em português, né, moçada? Então não tem motivo para não ler isso. E ele começa falando sobre justamente o pano de fundo da vida de Lutero, essas coisas assim, e aí entra na parte monástica, né? Lutero não começa a vida como um monge, né? Ele começa a vida como um estudante de doutorado, doutorado, de lei. Ele começa como um advogado, né? O pai dele, ele é dono de umas minas, e ele é uma parte de uma classe média, vamos dizer assim, na Idade Média, aqueles caras que estão ascendendo, assim, e o Hans Luther, o pai do Lutero, ele perdeu alguns filhos, então ele é um cara muito triste com a vida, assim, e ele tenta dar pro Lutero uma vida boa, vamos dizer assim, e que vá preparar ele para prover para eles quando eles estiverem na velhice, para ele e para a esposa dele, né? Lutero, então,
recebe toda uma educação. Isso é uma outra coisa também. O pessoal fala assim, Lutero era um ignorante, Lutero era um burro. Não, Lutero não era um burro, meu amigo. Lutero, ele estudou muito, ele começou, ele ficou, acho que, quanto tempo em direito ele ficou? Acho que 3 meses, eu sei que ele ficou na faculdade de direito até ele ter a experiência dele. Mas ele também era um cara muito piedoso. Ele era muito piedoso. E isso é uma coisa que também precisa ser lembrado. Reverendo, desculpa eu te interromper. Você estava falando aqui que o Lutero começou a carreira dele como advogado, né? E o pessoal inventa cada coisa mirabolante para difamar ele. Né? Talvez essa seja uma boa tentativa de difamá-lo, né? Foi advogado. Mas assim, de fato, eu já vi boas palestras sobre o Lutero que pecam gravemente nisso aí. Colocam que a experiência da tempestade ali, como se fosse realmente um homem devasso ali que naquele momento sentiu todo o peso da sua podridão e etc. É como se fosse um bêbado, um adúltero e etc. Não, ele fazia coisas normais para ganhar dinheiro, porque, assim, outra coisa, esse mito da devassidão e do bêbado dele vem do fato de como é que ele conseguia dinheiro na época da universidade dele. Né? Porque o pai dele era classe média, não era rico. O pai dele não mandava dinheiro. O pai dele ajudava no que dava. Mas depois ele tinha que conseguir o dinheiro dele por conta própria, né? E ele, então, ele fazia parte daquele... Ele tocava lira, né? Ele tocava alaúde, como a gente diria. E ele acompanhava músicos nas ruas, né? E assim, isso era muito normal para um estudante naquela época. Era tipo um estudante hoje em dia ser garçom, sabe? E trabalhar à noite, assim. Só que além disso, assim, aí o pessoal inventa também que Lutero, então, nessa época, matou um amigo dele, e aí por isso que ele foi pro convento também. Nossa, isso é bizarro. Essa é bizarra. E essa mesma lenda também acontece de um outro lado, que é quando caiu o raio do lado de Lutero, dizem que o raio matou um amigo também. Tem esse lado aí também. Não. Alguma coisa aconteceu sim, que um amigo dele morreu. Isso aconteceu, mas não se sabe quando isso aconteceu. E qual que é a distância disso pro monastério. Esse também é um outro detalhe. Então, o fato de, por exemplo, assim, isso seria dizer, voltando à questão da devassidão, seria a mesma coisa que dizer que todo estudante de universidade que trabalha num desses, como garçom ou alguma coisa assim, para pagar, para fazer o dinheirinho extra ali, os trocadinhos pros livros, esse cara é um devasso. É o arauto da podridão, entendeu? Não, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E assim, todas essas histórias, né, não passam de mitos, elas não têm consistência nenhuma. A origem sempre é uma origem polêmica, assim, um apologeta de quinta categoria que, sabe, queria macular a biografia de Lutero. Mas, ainda que fosse verdade, gente, vocês já leram as Confissões de Santo Agostinho? Realmente. Meu Deus. A gente preza Santo Agostinho. O próprio nome já diz Santo Agostinho, né? Toda a igreja ocidental preza ele como um homem santo, como um homem importante que, de fato, fez uma primeira reforma na igreja ao combater o pelagianismo, né? No entanto, quando você vai para as confissões, né, você tem ali, né, coisas escancaradas, né? Um amigo meu, perdoa aqui o palavreado, ele diz assim, cara, Agostinho, ele conta ali que ele era o Exato. comedor. É. Então, assim, era isso, ele conta o pecado dele ali, olha, eu era assim, assim, assado. Né? Uhum. Mas, assim, veja, não é o caso de Lutero, mas ainda que fosse, né, nós precisaríamos levar a sério o que ele escreveu em seguida, o que ele fez em seguida, porque, de certa forma, é claro que houve uma conversão ali, né? Ele era batizado, ele era um católico e etc. Mas houve um processo de conversão
dramático. E tem um detalhe assim, qual que era a piedade do Lutero? Como antes de entrar no mosteiro mesmo. Qual que era a piedade dele? Lutero era um cara sumamente piedoso porque ele gostava dos místicos. Ele sempre gostou. E o misticismo alemão era uma coisa muito comum da piedade católica, em certo sentido. Então, por exemplo, Tauler. Tauler era um cara que era na Alemanha era muito famoso, né? Então, o misticismo alemão, etc. Então, ele tinha essa questão de sabe que todo místico ele é um sumo legalista, né? Então, assim, ele vai sempre tentar ele preza sempre a prática de você eliminar essas más obras, essas coisas assim, e buscar essa santidade. Um dos livros favoritos de Lutero nessa época também é, por exemplo, A Imitação de Cristo. Então, assim, Lutero lê esses caras, e quando ele entra no mosteiro, ele esse tipo de coisa já é óbvio que isso aí já estava fervilhando na cabeça dele. Ele já ele mesmo conta que quando ele conheceu alguns desses, ele via nas ruas, né, alguns desses grandes, entre aspas, heróis da fé, que eram os caras que jejuavam muito e aquela coisa que deixavam ficar fraquinhos, assim, que eram já uma época grandes imperadores, grandes reis, grandes príncipes ou pessoas famosas, grandes soldados, essas coisas assim. Então isso é muito, isso estava na cabeça do Lutero há muito tempo. Por mais que depois ele vai rejeitar 100% a experiência mística nesse sentido, e não dá para se relevar o impacto que isso tinha na prática do catolicismo dele, né? Então, que é uma coisa que chega a ser engraçada, assim, porque é justamente o que alguns tradicionalistas católicos hoje em dia estão tentando buscar, né, de novo. E que é e que influenciou também, essa prática exacerbada também, influenciou Inácio de Loyola depois, essas coisas assim, que vai remodelar a fé católica. Exato. Eu creio que seria interessante também, né? Que quando a gente fala assim, misticismo, a gente tende a incluir uma série de autores diferentes no mesmo pacote. E isso está muito equivocado, está muito errado, não é? Quando a gente fala dos místicos, bom, a gente tem diferentes tipos de autores. A gente tem desde um Dionísio Areopagita, a gente tem um Agostinho. O Agostinho também pode ser entendido como um místico. São Bernardo de Claraval, o Aventura, né? E, finalmente, os místicos que a gente tem ali no século XIV, ali na Alemanha, como o John Tauler, por exemplo, né? E o próprio autor desconhecido da teologia germânica. Aliás, teologia germânica é um nome, é um título que Lutero deu, né? A parêntese aqui, Lutero publicou uma edição de Tauler sobre um pseudônimo, não sobre o nome dele, sobre um pseudônimo, mas continua sendo, depois foi descoberto, acho que até o Lutero ele reconhece que ele fez isso, depois de um tempo. Mas ele escreve uma introdução, etc. E uma das coisas que ele pega do Tauler e que ele modifica o fraseado, e hoje em dia a gente entende de uma maneira diferente, é a ideia de você chegar da profundidade do pecado, né? Uma das coisas que o Tauler incentivava era a negação de si mesmo, nesse sentido, de você morrer para si mesmo, coisas assim. Que vai levar Lutero para uma visão que eu acho que, se não me engano, como é que é o nome do cara agora? Do Lubomir Bática, que ele escreve o Pecado Radical, por exemplo. Ele analisa o conceito de pecado em Lutero e chama isso de radical, no sentido de tanto de raiz, né, de pecado original, que o Lutero entende um pecado original, quanto no sentido de severo, a severidade do pecado. Que é um pecado que ele é sumamente severo. Ele não é meramente uma ação que vai ser contraposta por uma boa ação. Não, é tudo que você faz, a sua existência é pecaminosa. Então, assim, essa é uma digamos assim, das coisas que Lutero aprende nessa prática e que ele vai remodelar isso aí. Isso já aparece nas primeiras leituras em Salmos dele, em 1513. Isso vai indo mais para frente até quando ele chega em Paulo. Exato. É exatamente isso. Eu penso que o Lutero faz, ele reforma a teologia da kenosis nos místicos.
Ao invés da kenosis ser um processo de autoaperfeiçoamento, é um processo que vem de fora. E ali eu lembro da linguagem que Lutero utiliza nos artigos de Smalcald, quer dizer, o martelo da lei. Veja, o martelo da palavra que vai te esvaziar. Não é você que vai, né, num processo de introspecção sozinho ali, né, vai se esvaziar. Você não tem capacidade de se esvaziar, né? Mas é interessante, pouca gente sabe, mas tem um hino do John Towler no nosso cenário, né? Que é um barco carregado, né? Um barco carregado vem com precioso dom, traz o Senhor amado, traz graça e salvação. O barco vai suave em meiga e santa luz, não é qual outra nave, pois vem trazer Jesus. O mastro altivo e forte é o Consolador, o Espírito Divino, a vela é o amor. Enfim, no final ele diz assim: em frente, morte e inferno, firmando-se em Jesus. Recebe o dom eterno, herdando vida e luz. Quer dizer, é uma teologia extremamente cristocêntrica, né? Sim. E assim, um outro aspecto desse misticismo, assim, lembra que, assim, místico, São Francisco de Assis, por exemplo, é um desses místicos exemplares da Igreja Católica que causou um monte de problema, na verdade. Mas isso é outro podcast, né, sobre o Francisco de Assis. Mas mas o ponto é assim, nota o quanto a prática ela é importante e o quanto a prática da vida, o quanto é levado a sério a fé, a seriedade da fé e do pecado, nesse sentido. Isso é uma coisa que o Lutero aprende com essa prática que ele já vinha da piedade leiga dele, que é exacerbada no mosteiro e que vai levar para todo um conceito de reforma na teologia prática, de reforma na prática da igreja. Por isso que, por exemplo, quando Lutero vai falar sobre a primeira tese, a primeira das 95 teses, quando Jesus Cristo diz fazei piedade, não, fazei penitência, perdão, fazei penitência, ele quer dizer que toda a vida do cristão deve ser de penitência. Né? Então, assim, é uma reforma da teologia prática, uma reforma de como você vive a fé. E esse é um ponto chave, assim, quando você lê Lutero, né? E quando você começa a entender a evolução de Lutero, da própria teologia de Lutero. Isso é muito belo, reverendo. E a gente vê isso muito forte, né? A gente vê isso muito forte em Santo Agostinho, né? Que na controvérsia com Juliano, né? Ele claramente afirma, olha, a matéria do pecado original, que é a concupiscência, ela fica no homem até que ele baixe a sepultura. E essa matéria é pecado, é pecaminoso. É por isso que, não, eu já estou antecipando um assunto aqui, né? Mas é por isso que aquela bula, né? Leão X, ela é insignificante. Porque ela acusa Lutero de inventar uma teologia, mas que já existia. Agostinho já tinha dito isso, tá? Que a concupiscência é pecado. Ela não é neutra. E inclusive tem a parte de como Agostinho e Lutero conversam nesse sentido, que é contra os pelagianos, por exemplo. Inclusive Lutero, antes de ele escrever as 95... A gente já está pulando aqui para algumas coisas, mas antes de ele escrever as 95 teses, ele lê todos os escritos antipelagianos. E Agostinho tem uma influência muito forte em Lutero. E tanto que Lutero sabia trechos gigantes de Agostinho de cor, particularmente dos escritos antipelagianos. E lá, Pelágio entendia as obras da lei em Paulo, em Gálatas, cerimônias, essas coisas assim. Agostinho vai trazer a interpretação radical de que aquilo ali inclui os 10 mandamentos, que aquilo ali inclui toda a lei. E a gente usa dessa maneira até hoje, os luteranos. Mas isso vem de Agostinho através de Lutero, porque Lutero vai trazer a mesma coisa e vai falar assim, meu amigo, não interessa o que você faça, a lei está te acusando. Não interessa o que você faça, a lei está te acusando. A lei é grave, a lei é profunda. E não é só essa listinha de coisas para fazer. Mas vamos entrar na parte do monastério, assim. Bem, caiu o raio,
né? Pá, cai o raio. Lutero, então, se dirige para, né? Lutero se dirige para a Santa Padroeira dos Mineradores, Santa Ana. Por sinal, no Brasil, quando a gente vê aquele monte de Santana escrito assim, é justamente a Santa Ana. Então, assim, Santa Ana, me poupa disso daqui, porque eu vou virar um monge. E para você ver, e aí que mostra também uma integridade de Lutero. Porque, assim, ninguém viu ele fazer essa promessa. Mas aí ele chega pro pai dele e diz assim: eu vou fazer. Eu prometi isso pra Deus e eu vou fazer, sabe? Porque, assim, ninguém tinha visto. Ele podia simplesmente voltar pra vida normal dele, mas ele não fez isso. Mostra um caráter muito grande, né? Exatamente. E aí que vem um outro detalhe. Aí ele começa a procurar qual mosteiro ele deve entrar. E ele literalmente faz uma excursão, assim, de vários mosteiros e ele acha o mais radical de todos, que é os agostinianos reformados, né? Ele acha o mais radical de todos. E aí ele tem 1 ano de, entre aspas, teste para ver se ele consegue fazer o que ele precisa fazer lá. E ele passa. E assim, quando você vê o que os caras tinham que fazer, assim, a liturgia das horas, por exemplo, os caras acordavam às 2 da manhã para orar, né? Então, assim, eles tinham chorado, assim, 8 horas de sono. Assim, chorado. Assim, quase... Eles jejuavam 3, 4 dias seguidos. O Lutero, ele dormia no chão, na pedra, e ele quase morreu de hipotermia algumas vezes. Ele não usava cobertores, ele, sabe, não tinha nada. Jejuava mais do que qualquer um. Ele chegava numa hora assim que ele... O Staupitz, é muito engraçado ver o Staupitz, porque quando o líder desses agostinianos severos aí, ele diz pro Lutero que ele tem que parar de se confessar e tem que começar a chegar com pecado de verdade para confessar, aí tu entende o quanto Lutero entendia da piedade dele, o que ele entendia por piedade. Né? O Lutero tem um relato dele que ele ficou se confessando por 8 horas seguidas. Lembrando ele lembra um dos pecados que ele confessou foi uma vez que ele roubou uma maçã da árvore do vizinho. Então, assim, ele nunca contou isso pra ninguém, mas aí no confessionário ele vai lá e conta, sabe? E aí tinha o caso de ele tá saindo do confessionário, aí ele lembra de outro pecado e volta pra se confessar. Aí o Staupitz ficou uma vez tanto saco cheio assim que ele virou pro Lutero e falou assim: da próxima, por que tu me vem me confessar esse tipo de coisa aqui? Me venha com um pecado de verdade, diz que tu cometeu adultério, que tu matou alguém, que tu... Não me venha com esses pecadinhos aqui. Né? Me traz um pecado de verdade para que você tenha a absolvição. Você tem um problema, você se odeia a si mesmo e a Deus, o Staupitz falou. Para com isso, você odeia Deus, você tem um problema com Deus. Olha o nível do cara. Caraca, pesado. É muito interessante isso aí. E mostra, né, por exemplo, porque essas práticas, né, monásticas iniciais, antes, que envolviam a admissão de alguém no mosteiro, um dos objetivos era justamente passar uma peneira nos candidatos ali, né? Impedir que, porventura, um devasso, pervertido adentrasse, né? Mas o que a gente viu é que Lutero, ele cumpre sua promessa. Se fosse alguém realmente que tivesse uma vida devassa, ou mesmo uma vida indisciplinada, tá? Não estou falando de uma vida assim, escrachada no pecado. Uma vida indisciplinada. Se fosse alguém assim, muito provavelmente ele teria tido muita dificuldade. No entanto, o que a gente vê é que ele se tornou um dos monges mais disciplinados, né, e mais dedicados na ordem. É interessante a gente notar também a figura do Staupitz na vida dele, né? O Bernard Lowes, né, que é um outro luterólogo que o reverendo Moacir sempre cita, foi o reverendo Moacir que me indicou também. Ele diz que o Staupitz, a teologia dele não podia ser encaixada em nenhuma escola daquele tempo. De fato, era alguém à frente do seu tempo. E mais tarde, Lutero vai dizer que, em parte, ele devia a reforma a Staupitz. É muito interessante isso também. Sim, e
E assim, deixa eu só voltar a uma outra polêmica, a polêmica de Lutero no Devasso, essas coisas assim, que matou alguém, etc. Se isso fosse verdade, isso teria aparecido não só nesse momento, de que eles faziam uma investigação da vida pessoal do cara, para saber se ele ia entrar no mosteiro, mas isso teria aparecido contra o Eck, isso teria aparecido contra o Tetzel, isso teria aparecido contra o Cajetano, isso teria aparecido em vários momentos, enquanto ele ainda estava na Igreja Católica e o pessoal estava passando o pente fino na vida dele. Porque a máquina de moer reputações já era algo bastante comum naquela época, né? Com certeza. E tanto que os colegas... Voltando ao Staupitz aqui. O Staupitz, ele é um cara interessantíssimo nesse sentido, porque ele é um cara que recomenda Lutero ler a Bíblia, né? Que é uma das coisas assim, uau! Né? O Staupitz, ele vê a depressão de Lutero e o Anfechtung, né? Essa ansiedade de Lutero, e ele fala assim, talvez tu devesse pegar um doutorado em Bíblia, sabe? E Lutero tinha se mostrado como um bom debatedor, ele sabia estruturar as coisas. Já na época, assim, quando ele estava buscando doutorado, ele já tinha lecionado em Santo Agostinho, tinha passado pelas sentenças de Pedro Lombardo, algumas vezes, inclusive. E esse tipo de coisa existe. A gente tem as notas de Lutero é o primeiro volume da Weimar Herausgabe, é a edição crítica dos escritos de Lutero em latim e alemão. Alemão gótico, alemão antigo, né? E lá você tem o trabalho na Trindade e tal, e ele é super católico romano nessa época. Só que, é claro, ele tem essa coisa do pecado mais grave. Assim, ele já tem umas sementes, assim, de algumas coisas ali. E aí você vê, assim, que quando o Staupitz fala assim, talvez você devesse buscar um doutorado, não era porque Lutero era burro, sabe? Tinha tanta gente aí na lista, por que Lutero? Não, porque Lutero era um cara que tinha uma piedade excelente, bem disciplinado, e ele sabia lógica e retórica, de certa forma, muito bem. Tanto que aquele debate com o Eck, ele é maravilhoso, né? Se você for ver assim, porque o Eck era tido como o grande debatedor da época, e aí tu tem o Lutero, o olho dele falando assim, não, desse jeito aqui, desse jeito ali, tanto que se você ler o debate dos dois é muito interessante isso, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, então o Staupitz, ele, na época já do monastério, ele pede pro Lutero, então, ir fazer um doutorado, porque ele tá querendo mais gente agostiniana radical fiel para consertar os mosteiros, porque os mosteiros ficaram... Aí você tem todo o criticismo que os luteranos e os protestantes em geral sempre fizeram aos mosteiros da época da Reforma, que eram os monges gordos, né, e beberrões, e aquela coisa toda. Então, assim, esse é um dos detalhes. Bem, uma das experiências mais importantes de Lutero é a viagem dele para Roma, e isso vai mostrar para ele, particularmente para a época, que a piedade que ele vivia lá nos cantões, lá na Alemanha, etc., no interior da Alemanha, né, ela era muito diferente de que se via na capital. Literalmente o ápice da mágica, né? É o pessoal simplesmente as missas, né? Por exemplo, ele ficou um mês em Roma. E ele vai para assim, eu vou ver a relíquia dos santos, eu vou rezar aqui na escada onde Jesus esteve, né? Eu vou rezar uma missa na igreja tal, na capela tal. Ele tá pensando desse jeito. Aí ele vai lá, e aí ele chega em Roma e ele vê os bordéis, digamos assim, que eram exclusivos para o clero. Isso existia, sabe? Isso é uma coisa assim que os caras... Não, isso não existia. Isso existia. Bordéis pro clero. E teve vários papas que, por exemplo, eles iam nesse lugar, tinham vários filhos ilegítimos, e esses filhos viravam servos ou auxiliares entre aspas, corte papal, vamos dizer assim. Então, isso era muito normal. E aí, tinha muito padre casado, mas que eles não podiam fazer casamento, mas eles tinham só uma mulher, vamos dizer assim, e todo mundo sabia quem era a mulher do padre.
A gente não presta atenção no que a gente fala hoje em dia em português, mas essas coisas têm origem muito antiga. Ser a mulher do padre, o que significa isso? E, sabe? De onde isso vem? Pô, todo mundo sabe. Então, assim, pelo menos naquela época. Então você tem essa questão. E aí o Lutero tem uma das coisas que mais chocou o Lutero nesse sentido foi o seguinte, ele falando assim que enquanto ele rezava uma missa, os caras rezavam 8. E tudo missa pelos mortos, ou alguma coisa assim, porque eles eram pagos para quantas missas eles rezavam por dia. Então, assim, os caras literalmente corriam pelas missas, assim, corriam, uma atrás da outra. E aí, inclusive, tem uma situação que ele relata, assim, de que ele foi celebrar a missa, ele terminou de quebrar a hóstia, assim, já tinha um monge atrás dele falando assim, assá, vai, anda, sabe? Esse tipo de coisa era clássico, assim. Então, para ele, a viagem para Roma foi, assim, o ápice. Ele disse que ele foi para Roma com cebolas e voltou com alhos, né? Ele foi para lá com uma expectativa muito grande e ele voltou de lá super decepcionado. Porque como o pessoal a piedade não era levada a sério, digamos assim. A próxima pergunta é exatamente sobre o debate com Eck. O Lutero, ele começou a anunciar, né, as suas teses, as suas ideias. Eu quero que vocês dois falem pra gente como é que foi esse debate com Eck, né? Como é que se desenrolou, como é que Lutero debateu, né? Bem, o Eck, ela vem num posterior às 95 teses. Né? Então, Lutero volta para Wittenberg depois da viagem para Roma, consegue o doutorado dele, essas coisas assim, está ensinando lá. E uma figura muito importante, Alberto de Brandeburgo, é uma figura sumamente importante. E já tem 2 arcebispados, ele quer um terceiro. E ele quer fechar o monopólio da fé na Alemanha, digamos assim. E isso custa caro. Para você quebrar uma lei do direito romano, do direito romano, do direito canônico, porque um bispo não pode ter mais que um arcebispado, né? Custa caro. E a família do Brandeburgo queria, né, um monopólio e tal. Isso vinha com as terras da igreja, isso vinha com um monte de benefícios. Então eles pedem para o Papa e eles acertam a quantidade de pagamentos, aquela coisa assim, porque Leão X queria terminar a construção da Basílica de São Pedro. Esse é o ponto. E isso custa dinheiro, muito dinheiro. Então eles vão para os banqueiros da época, para os Fugert, e para acertar um trato, assim. E esse trato envolvia a venda de indulgências. Frederico Sábio, esse é outro que volta e meia se torna um vilão na polêmica papista. Frederico Sábio era outro católico sumamente piedoso. O Frederico Sábio tinha uma coleção de relíquias. E ele, naquela época, ele não queria que as indulgências do Papa fossem vendidas no território dele, porque isso ia conflitar com as próprias relíquias que ele tinha. Então, esse é um dos outros motivos porque ele não queria. Só que Wittenberg ficava muito próximo da divisa territorial, de onde a venda de indulgências dessas específicas do Alberto de Brandeburgo aí podia ser feita. Como eles queriam dinheiro rápido, eles chamaram o profissional de vendas de indulgência da época, que era Johann Tetzel. Ele era diferenciado. Ele fazia certas... ele dizia certas coisas, assim, que... A mais famosa dele é aquela quando uma moeda tilinta no cofre, a alma sai do purgatório. Essa aí é bizarra, cara. Essa é uma das... As indulgências tinham um preço específico, essas coisas assim. Só que ele dizia outras coisas também. Ele dizia coisas assim, tipo... Essa indulgência que eu vendo consegue perdoar até o pecado de violar a mãe de Deus. Né? Então, assim...
Ele tinha umas táticas de vida muito exóticas, assim. Tem, o livro, aquele Cativa a Palavra, vai trazer um pedaço sobre o Tetzel, assim, que vai dizer falar essas coisas. O Tetzel ele termina a vida dele como o bode expiatório, né? Ele é o vilão da história até para os papistas nesse sentido. Ele termina a vida dele trancado no monastério sem sair, brigado com o Papa, brigado com a igreja, brigado com todo mundo. E aí, de todas as pessoas que brigaram com ele, quem é o cara que manda uma carta de consolação? Lutero. Lutero envia uma carta de consolação pro Tetzel, querendo, né, pelo menos assim, no final da vida dele, dizer paz, né? Chega, a gente não precisa não precisa mais isso daí, né? Só que o Tetzel termina a vida muito triste, assim, então ele não responde a carta e tal. E depois o Lutero até brinca com ele, né? Que ele não é tão ruim quanto parece, né? Então, assim, esse é um dos detalhes. E Lutero, então, ele vê... por que a parte de ser próximo de Wittenberg importa? Porque as pessoas de Wittenberg estavam indo lá comprar indulgência. E voltando com, digamos assim, a carta de trunfo para cometer pecados. Não era todo mundo que fazia isso? Não era todo mundo que fazia isso. Mas aqueles que faziam foram suficientes para encher perdoe a palavra, encher o saco de Lutero. Então Lutero, armado dos escritos antipelagianos e de uma leitura do Novo Testamento, etc, escreve as 95 teses. E isso causa um rebuliço. As teses são 100% agostinianas. Isso é uma outra coisa que o pessoal pensa, teses são luteranas. Não, são agostinianas, cara. Assim, tanto que elas passam pelo conselho dos monges agostinianos e tá tranquilo. Eles assinam embaixo, falam assim, é isso aí mesmo. Né? E, inclusive, ele manda... Ele passou pelos outros monges agostinianos, passou por algumas universidades, etc. E todo mundo tava tranquilo, passou pela própria Wittenberg, né? Então, assim, e ele queria ser debatido nelas. Ele queria debater as 95 teses. Só que, assim, foi né? Foi uma coisa, assim, porque ela expressa muito o descontentamento com o que o pessoal tinha com a igreja, com algumas práticas da igreja, né? E, inclusive, aí vai a parte da inocência de Lutero, né? O Lutero não sabia dessas tramas todas do Alberto de Brandemburgo, etc. O Alberto era o bispo dele. Então ele pega e manda uma cópia das 95 teses pro Alberto de Brandemburgo. Entendeu? E aí ele escreve uma carta pro Alberto, manda tudo bonitinho. E o Alberto, obviamente, fala isso pro Papa. E o Papa basicamente diz assim: esse monge bêbado aí, a gente não precisa se preocupar com ele. Porque era normal na época ter descontentamento com essas coisas. Então Lutero era só mais um. Era só mais um. E ele falou assim: os agostinianos vão resolver isso. Só que não. Os agostinianos leram as teses e falaram assim: a gente concorda com isso. E aí que começa o furdunço, né? Aí começa o rebuliço. Eu iria comentar aqui sobre o debate do Eck, né? O Eck, na minha opinião, ele antecipa aquele espírito do jesuitismo, sabe? O Eck era aquele cão do Papa. Mas, na minha opinião, ele foi fundamental para que Lutero desenvolvesse de maneira assim sistemática, né, a sua visão acerca do papado, né? Porque, né, qual foi a obra do Eck, né? Foi o comentário, principalmente visando o comentário de Lutero sobre a 13ª tese a respeito do poder do Papa, né? Se vocês olharem lá, né? A 13ª tese, Lutero, ali ele já começa a questionar a autoridade papal. Né? E o Eck, ele vem munido de uma série de argumentos. Por exemplo, quando ele responde a tese 13, ele diz o seguinte:
os decretos mais fracos dos pontífices romanos que apareceram nos últimos 400 anos provam que a Igreja Romana é superior a todas as outras. Contra eles, contra esses argumentos, permanece a história de 1.100 anos, o texto da Escritura Divina e o decreto do Concílio de Niceia, o mais sagrado de todos os concílios. Meu amigo, Lutero foi para casa e foi estudar a história da igreja. E assim, isso vai aparecer depois. O debate com o Eck também, a entrevista com o Cajetano, a entrevista com o Cajetano e com outros assim, vai ajudar ainda mais Lutero a sedimentar a ideia de sola escritura, né? De que, no final das contas, é um grande debate sobre autoridade, né? Eu vejo isso daí como o princípio, o começo da relação cuia-quaternos que a gente vai ter com as confissões mais tarde. Mas é a questão assim, o Eck vai responder para Lutero assim, Lutero vai dizer assim, a escritura não entende dessa maneira aqui. Aí o Eck vai dizer assim, sim, mas a escritura precisa de um intérprete, e esse intérprete é o Papa. Portanto, o Papa é superior à escritura. E aí o Lutero vira para ele e fala assim, bem, aí a gente vai discordar. Porque não interessa se a escritura fala uma coisa e o Papa fala outra, o Papa tá errado. Porque aqui a gente tem um princípio de escritura. A escritura é clara e simples aqui. Né? Então, assim, e ele já veio, e o Lutero veio munido com escritura grego e hebraico. Enquanto o Eck veio munido com outras encíclicas e a história da igreja mais recente. Até o Cajetano também fez isso. A última parte do debate com o Eck é que o argumento de Lutero se parece muito com o de João Russo sobre questionar a autoridade do Papa. E agora Lutero está sendo acusado de ser um russita. Sendo acusado de ser um russita, ele não sabe o que é isso aí direito, ele vai lá no meio do debate e busca na biblioteca da universidade os atos do Concílio de Florença. Ele lê os atos do Concílio de Florença e ele diz para o Eck, não me parece que o Russo está errado. E aí o Eck agora tem um argumento contra o Lutero. E aí a grande discussão começa, na verdade, antes mesmo do debate de Leipzig, que é quando Lutero escreve as teses, o Eck escreve os asteriscos. Asteriscos são correções às teses. São as contrateses, né? Isso. E Lutero escreve os obeliscos. Obeliscos são correções dos asteriscos. Né? Então, assim, e aí começa toda a discussão. Então, Lutero falando assim, não, tu tá errado, etc. E uma coisa que Lutero não tinha, na verdade, que era problemático, vamos dizer assim, é a história da igreja recente. Lutero tinha estudado bastante a história antiga. Enquanto o Eck vinha e dizia assim, isso aconteceu no debate de Leipzig, inclusive, quando a primeira confrontação, o Lutero, o Eck vem e fala assim, não, mas aqui a gente tem um documento do primeiro século dizendo que Roma é superior. Aí Roma eu tenho primado. O documento era uma falsificação do século VII, eu acho, alguma coisa assim. E Lutero já desconfiava daquilo ali. E ele falou assim, sim, mas a igreja grega nunca pensou nisso. E você vai discordar que vai dizer que a igreja grega tá errada? Ainda mais nessa época? Assim, não, tu não pode dizer isso. Não pode dizer isso. Exato. É interessante isso, porque assim, o imperador, né, o próprio imperador na época, quando ele leu os argumentos do Eck, ele leu os argumentos, né, dos luteranos, ele diz o seguinte, olha, com base na história da igreja, parece que o Eck tem mais razão. Com base nas escrituras, tem certeza que eles têm razão, que Lutero tem razão. E assim, é interessante isso que o Moacir coloca, que o reverendo Moacir coloca, porque é o seguinte, muitas fontes são controversas. Né? Por exemplo, algumas das fontes que Eck citou
e depois se mostraram completamente fajutas, né? Como, por exemplo, aquela história do Papa ceder autoridade para Constantino, e etc. Né? Mas a palavra de Deus, né, permanece para sempre. Então, veja, algumas opiniões, não é que Lutero estava desprezando a tradição, jamais. Mas é porque algumas opiniões, elas entravam em conflito. Porque, por exemplo, Lutero colocou para o Eck, ele concedeu que Roma tinha, de fato, uma preeminência em relação à maioria das igrejas, mas Lutero coloca, por exemplo, olha só, isso não se aplica às igrejas da Grécia, às igrejas da África, às igrejas da Ásia. Então, veja, diversas igrejas que se instalavam, né, ordenavam seus próprios bispos sem comunicar com Roma. Né? Nos últimos séculos, né, é claro que havia uma tendência de centralização em Roma. Mas antes, Lutero mostra isso nos seus argumentos históricos, que, por exemplo, os presbíteros na igreja de Alexandria, muitas vezes, eles escolheram, entre eles, o seu bispo. O colégio de presbíteros escolheram os seus bispos. Então, Lutero ainda não rompe com o Papa, mas ele coloca, olha só, a autoridade do Papa, e aí é uma posição que Melanchthon parece que morre sustentando, né? A autoridade do Papa nós só podemos aceitar como de júri humano, ou seja, como de direito humano, e não de direito divino. É aí que fica assentado aqui a questão do sola escritura. Você tem conflito de tradições, conflitos de opiniões, e aí quem vai resolver isso aqui? Porque se o Papa vai resolver, é claro que ele vai escolher pro lado dele, né? Ele vai, não, eu vou resolver com a minha autoridade suprema, infalibilidade, etc. Né? Mas o Lutero diz, não, vai resolver esse conflito. É a palavra. Você tem tradições conflitantes. Né? Você tem claramente tradições conflitantes. Ele citou, por exemplo, a igreja de Alexandria, que é uma das igrejas mais antigas do mundo. Ele citou a Grécia, a África, a Ásia. A igreja não é só o Ocidente. Então, você tem tradições conflitantes. Como que vamos resolver isso? Seria muito desonesto e imoral dizer o Papa vai resolver. E tem, assim, você pega, por exemplo, assim, os cânones do Concílio de Constantinopla, por exemplo. O Concílio de Constantinopla demorou horrores para ser reconhecido pela Igreja de Roma, porque o primeiro cânone deles, o cânone 2, alguma coisa assim, é Constantinopla é a nova Roma. Entendeu? E aí tu olha assim, não, peraí, tem um problema que... Aqui talvez cabe um pouquinho falar um pouco dos movimentos e de como é que isso aí tava, como é que tava o clima nessa época aí. Lutero parece estar falando uma coisa assim, revolucionária e tal, sabe? Não, na verdade não é tanto assim. Essa ideia já estava assim, meio borbulhando entre os humanistas. Erasmo de Roterdã, por exemplo, no Elogia à Loucura, essas coisas assim, ele já tá assim, tanto que ele não briga com Lutero logo no começo, né? Eles concordam, eles estão juntos ali. E também tinha a ideia de que um concílio seria superior ao Papa. E isso vem, na verdade, de uma ideia bem antiga da igreja, que foi em Niceia. Não sei se você lê, por exemplo, o que o Constantino falou logo depois do concílio. Ele fala assim que certamente, numa assembleia de bispos tão solene, o Espírito Santo está decidindo as coisas aqui. Então, assim, essa ideia está muito presente na cabeça deles, de que um concílio ecumênico da igreja consegue resolver esse tipo de coisa. Uma outra parada que é muito importante lembrar também é que a igreja, tirando a primeira parte dos agostinianos ali, ninguém queria debater Lutero. E o Eck, ele é enviado para debater, mas ele é enviado para debater munido com carta para prender Lutero e essas coisas assim. Então, eles querem só que o Lutero diga que
ele se arrepende, que ele não acredita no que ele falou. Isso vai continuar até Worms, assim. Eles querem que eu revogue, não acredito mais no que eu escrevi. Eles só querem isso. Então o Cajetano não vai para debater, o Eck vai para debater, mas vai assim já meio com o pé para condenar o Lutero. Ninguém quer escutar o homem. Ninguém quer escutar o cara. E isso já mostra assim se não é uma fraqueza de argumento, meramente assim, é quase uma fraqueza de caráter, assim. E tipo, por quê? Por que vocês não querem fazer isso, sabe? Muito bom, reverendo. Até onde a cúpula de Roma ela tolerou Lutero, vamos se dizer, né? Até onde eles falaram assim, beleza, Lutero, aqui você passou dos limites e aqui nós vamos, né, jogar você para fora, vamos excomungar, pra gente entrar na outra parte da polêmica aí. Então, assim, o que acontece é, Lutero, praticamente nesse começo, assim, se você perceber o que Lutero falou nesse começo, até o cativeiro babilônico da igreja, tá? Até o momento do cativeiro babilônico da igreja, a maior parte das coisas que Lutero falou vão ser consertadas, se não na Contra-Reforma, vão ser consertadas já em 1518. Porque o Papa, por exemplo, passa uma bula que reformula a ideia de indulgências. Porque indulgência não é um dogma, tá? Naquela época. Indulgência não é dogma. Então, assim, era uma coisa que estava ainda muito maleável na doutrina da igreja. Então, quando já em 1518 o Papa os caras já dão uma freada no negócio, mas não é o suficiente, porque agora Lutero, assim, como ele viu que tem uma certa animosidade contra ele tava falando assim, tá, então agora eu vou ir mais fundo. Como vocês não querem me escutar, eu vou falar cada vez mais, vou falar cada vez mais. E aí, a grande gota da água, assim, é quando Lutero tem que fugir, porque tem um rumor de que eles vão prender ele quer mais na fogueira. Então ele foge escondido, assim, não usa. E volta para Wittenberg, não usa nem esporas, essas coisas, assim, ele foge num cavalo, assim, completamente em silêncio, assim, com a ajuda de outras pessoas da cidade. E aí ele chega em Wittenberg e ele tá chateado. Pensa, assim, num cara que tá, sabe? E aí ele tem uma troca de conversas de cartas com o Spalatino, que era o secretário do Frederico Sábio, em que ele fala assim, eu não sei o que eles querem fazer comigo, eles querem que eu revogue ou que eu vá pra fogueira. E ele fala assim, dadas as opções, eu tô pronto pra ir pra fogueira. Então, essa animosidade começa a vir, e aí a gota d'água, digamos assim, já tava tendo algumas coisas assim sobre as indulgências que já não tava legal, a autoridade do Papa sendo questionada não tava legal, mas até aí dá pra conversar. Entendeu? A gota da água é o cativeiro babilônico da igreja. Só que a bula de excomunhão vem antes do cativeiro babilônico da igreja, tá? Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Mas, assim, tipo, coisa de 6 meses, assim. Só que Lutero já tinha, naquele entre-meio, entre os debates com o Eck e o cativeiro babilônico da igreja, ele já tinha reformulado, já tinha lido de novo. Esses sermões existem em português. Ele pregou sobre os sacramentos. E esse está no volume 1 das obras selecionadas. Ele prega sobre os sacramentos e aí agora ele tem uma visão diferente dos sacramentos. E aí não interessa agora o que o Papa vai falar, ele não tá nem aí. E ele só tá à mercê do príncipe agora, do eleitor, na verdade, né? Ele tá, assim, se o cara quiser vir aqui em Wittenberg e me arrastar para fora e me queimar na fogueira, que ele faça. Ele queria fugir para a França e ele é aconselhado a não fazer. E ele fica na Alemanha, e na Saxônia especificamente. E aí, quando o pessoal vai querer engajar ele de novo, o Cajetano queria engajar ele de novo e conversar e tal, trabalhar essas questões de novo. O Eck era um inimigo dele, já não queria ver a cara dele de novo. Mas o Cajetano era um cara um pouco mais aberto nesse sentido. O Staupitz já tinha... Assim, no final do debate com o Eck, o Staupitz tira ele da ordem, né? Ele tira ele da ordem
E aí é quando rola a fuga de Lutero. Mas o ponto é que quando Lutero tem a entrevista com o Cajetano, ele foge, porque ele não estava mais aceitando, e aí vem essa parte da excomunhão. Então ele já está sendo acusado de ser um russita, isso é importante. E aí, quando todo mundo fica sabendo disso, os boêmios, inclusive, mandam uma cópia do escrito sobre a igreja pro Lutero, do João Hus. E aí o Lutero, inclusive, fala depois assim que antes do debate de Leipzig eu concordava com alguma coisa do Hus, agora eu concordo com mais ainda. Né? Então, assim, claro que Lutero depois ele não vai concordar com tudo do Hus, é óbvio. Mas ele, por força da polêmica, tem uma hora que ele vai dizer assim: se eu disse que o Hus tava mais ou menos certo sobre isso, agora eu digo que ele estava completamente certo sobre isso. Então, assim, ele tá fazendo isso muito por força de retórica. Isso mostra, assim, que nesse momento que rola a excomunhão dele, essas coisas assim, ele tá pronto pra ir pra fogueira. Lutero tá com a mentalidade de um mártir. E isso mais ou menos tira o filtro dele agora. Lutero já não se importa mais. Porque, assim, se vão me queimar mesmo, então deixa eu terminar de escrever aqui. E aí rola o cativeiro babilônico da igreja. E aí, meu amigo, aí, como diria o Erasmo de Roterdã, the breach is irreparable. A brecha é irreparável. Não tem mais como voltar. O cativeiro babilônico da igreja deve ser lido, na minha opinião, como um desabafo, como um protesto. E não como um tratado de teologia sistemática. A questão, o fulcro da questão aqui era realmente que os sacramentos eles estavam sendo todos eles corrompidos com a ideia de mérito, com a ideia de sacrifício, né? A própria ideia que Lutero combateu tanto de, poxa, eu preciso pedir alguém para fazer uma missa para mim. Veja, as missas particulares. Então, tudo isso aqui eu acho um erro muito muito comum, infelizmente, de ler. O pessoal tenta ler o cativeiro babilônico da igreja como uma teologia dogmática para a igreja. E de fato não é isso que Lutero estava fazendo aqui. Né? Lutero queria realmente atacar a perversão dos sacramentos. Então, por exemplo, é nesse contexto aqui, né, é nesse escrito aqui, que Lutero ataca de vez a ideia de 7 sacramentos. Tá? Ao longo da história, você vai ter na igreja luterana pessoas que consideram 3, 4, 5, 6, até 7 sacramentos. Não da mesma forma que o batismo, que a ceia, né? Então vejam, não é sobre isso. O cativeiro babilônico da igreja, como o próprio título diz, é sobre um cativeiro. É sobre um uso inadequado dos sacramentos. Né? Então, Lutero, algo que Lutero vai enfatizar nos artigos de Malcalde depois é realmente o abuso da missa. Aquilo que ele viu em Roma. Né? Lutero era um teólogo extremamente prático. Aquilo que ele viu em Roma tinha uma fundamentação teológica. E é isso que ele está atacando aqui no cativeiro babilônico da igreja. Isso. E assim, para quem não leu o livro, eu recomendo ler. Assim, é uma leitura interessante. Mas tu vê esse aspecto de desabafo naquele livro. Porque boa parte dele, assim, tu consegue resumir o cativeiro babilônico da igreja em, tipo, 5 páginas, assim, a parte mais profunda dele. Mas ele é um escrito longo. Por quê? Porque o Lutero tá desabafando, ele tá triste. Então ele escreve assim, quais são os 3 cativeiros babilônicos aí, os 3 cativeiros da igreja. O primeiro é a retenção do cálice. Então ele vê isso como uma afronta direta ao mandamento de Cristo. Que o mandamento de Cristo diz, tem que entregar o cálice. Ponto. Esse para ele é um dos é uma afronta de isso aí fala da autoridade do Papa. Isso aí fala da autoridade da prática comum. Fala assim, a gente está praticando algo contrário a Cristo. Aí ele fala da transubstanciação, que é o segundo cativeiro, e ele chama desse do menor dos cativeiros. Por quê? Porque ele é uma coisa que é basicamente assim,
é o prazer do pessoal que estuda teologia, é o prazer dos escolásticos, sabe? Porque ele vai dizer assim, o que importa a gente definir essas coisinhas? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo isso só por mero, sabe, por mero prazer intelectual, né? É aquela coisa assim, tipo, Cristo, ele tenta manter uma simplicidade, ele tenta trazer de volta a ideia do mistério, aquela coisa toda, que é bem comum nos orientais. E aí, o terceiro cativeiro, e esse é o mais grave, é a ideia de sacrifício. Só que isso assim, vai muito com a mentalidade católico-romana da época. Outra coisa, o catolicismo do século XVI não é o catolicismo moderno. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Mas, particularmente no catolicismo do século XVI, você tem uma ideia, a seguinte ideia. Deus Pai é um Deus furioso. Ele é um Deus furioso que precisa ser apaziguado. Como é que ele é apaziguado? Ele é apaziguado pelo sacrifício de Cristo. E aí, nessa ideia meio mágica do sacrifício de Cristo, do ex opere operato, tu tem que sacrificar. Quanto mais sacrifica Cristo, mais tranquilo o Pai é. Né? Então, assim, você reduz Cristo ao apaziguador do Pai. Só que, ao mesmo tempo, Cristo é tido como o juiz severo. Né? Então, ele tem o lírio e a espada na mão, sabe? Então, como é que você apazigua esse juiz severo? Qual que é a única figura de misericórdia aí nesse meio do caminho? A Maria. Então, Maria é a única que consegue apaziguar Cristo. Então, e aí tem perto dos santos também, essas coisas assim. Então, quando Lutero vê o sacrifício da missa, ele olha para esse negócio e fala assim, tá, mas isso aqui está servindo para justificar um sistema que a Escritura não está falando aqui. Tem alguma coisa errada aqui. É interessante essa questão da Mariologia católico-romana. E qual é o problema disso, de colocar Maria como a figura que faz essa mediação entre nós e Cristo? Porque, veja, como o reverendo Moacir colocou, Cristo está com o lírio e a espada na mão. Cristo é um juiz, né? O problema é que Maria, né, ela é um arquétipo da igreja. E se Maria é essa figura que nos salva, então, no fundo, a gente se salva. Então, a igreja volta a um tipo de semi-pelagianismo, em que você precisa se salvar. Por outro lado, como Lutero vê Maria? Lutero vê Maria, como os antigos pais diziam, né, concebendo a Cristo por meio da fé. Conceptio per fidem. Veja, é uma outra perspectiva de Maria, é uma outra perspectiva da igreja. E tem assim, isso, como é que isso se encaixa? Isso é uma coisa que é tão visível na piedade comum, que assim, isso vai causar uma diferença bem grande na piedade comum, eu tô falando assim. Porque tu vê, por exemplo, ninguém nega que, por exemplo, artistas dessa época vão botar na prática, vão mostrar através de imagens, estátuas, essas coisas, tá? O que o pessoal crê, o que eles entendem pela fé deles. Então, por exemplo, assim, todo mundo aqui conhece a imagem da Pietà. O que é a Pietà? É a Maria segurando Jesus morto na cruz, né? Essa é a Pietà. Aí, tu vai para Lucas Cranach, por exemplo, que vai aparecer depois, luterano, e ele vai pintar quem segurando o corpo de Cristo na cruz? O Pai. Ele vai botar o Pai segurando o corpo de Cristo na cruz. Então, o que a teologia luterana está fazendo ali é transformando a ideia do Pai como esse Deus irado que precisa ser apaziguado, como aquele que, voltando à ideia antiga, de o Pai como uma figura misericordiosa, que bota em moção, bota em andamento o plano da salvação. Né? Então, assim, que é o que o Irineu de Lyon chama de a pátria ad patriam, né? Da obra da Trindade indo do Pai e trazendo de volta para o Pai. Né? Então, assim, é uma mudança de perspectiva teológica muito profunda, e aí você começa a perceber que essas coisinhas pequenas que apareceram no debate com o Eck, que apareceram já no debate das indulgências, que apareceram
no cativeiro babilônico. Elas têm uma conexão profunda com a teologia como um todo e como ela é vivida, praticada e essas coisas assim. Então, isso é uma coisa que tem que ser mantida na cabeça sempre, como a perspectiva teológica muda. Por outro lado, né, de fato a gente precisa ressaltar que é uma outra perspectiva. Assim como se a gente comparar, como o reverendo Moacir disse aqui, o catolicismo romano hoje, no século XVI, é uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva. Mas percebam, tem um biógrafo de Lutero, tá? Ele é um estudioso de Yale. Ele tem um PhD em Lutero, o cara é muito bom. O nome dele é Volker Lepping. Não sei se o reverendo Moacir conhece. Conheço. Ele é um dos caras que fala bastante sobre o misticismo em Lutero. Isso, exatamente. Então, o Volker Lepping, ele escreveu, ele tem uma biografia grande de Lutero e tem uma menor, né, chamada A Late Medieval Life, né? Então, ele coloca ali que, ao mesmo tempo que a gente tem que entender realmente uma mudança de paradigma muito grande, por outro lado, veja, as coisas já estavam ali. São os sacramentos, a igreja, os místicos direcionando Lutero a Cristo, Staupitz dizendo, olha, me traga um pecado de verdade. Por que isso? As coisas, de alguma forma, já estavam ali. É por isso que a reforma luterana é uma reforma conservadora. Se a gente procurar um momento específico em que Lutero descobriu o tesouro, é difícil. Por que é difícil a gente fazer isso? Porque isso foi um processo. Não dá pra gente, né, pelo menos essa é a minha perspectiva, não dá pra gente fincar um marco histórico. Foi aqui. Experiência da torre aqui, ó. Não, foi na tempestade, sei lá. Né? Não tem como. Foi um processo. Sim. Quem respeita muito isso é o que a gente já falou, o Bernard Lose. O Bernard Lose faz essa reflexão e fala assim, olha, tem coisa aqui que veio desde a leitura dele em Salmos, da leitura dele de Agostinho, tem coisa que veio da experiência mística dele, tem coisa que veio de não sei o quê. E aí assim, ele vai juntando os pedacinhos e fala assim, não, você tem uma mudança maior em Lutero com os catecismos. Lá na frente vai ter de novo uma mudança muito profunda, mas na teologia de Lutero, que ele tenta, que ele fica cada vez mais focado na vida cotidiana, cada vez mais focado na vida comum. E ele fala assim, não, aí ele escreve os catecismos, essas coisas assim. Então isso é uma das coisas. E o que Lutero faz com a bula de excomunhão dele? Ele queima, né? Ele ignora ela. Na verdade, os estudantes de Lutero e o pessoal, eles fazem, assim, isso não acontece só em Wittenberg, isso acontece em vários lugares da Alemanha, em que eles simplesmente pegam e começam a queimar livros escolásticos, começam a queimar as bulas e essas coisas assim, e eles não estão nem aí. Porque eles já estão de saco cheio disso, né? Então essa é a reação de Lutero. Lutero, ele fica com medo uma primeira parte, mas ele finalmente ele consegue, digamos assim, esse é o momento em que ele fala assim, não, chega, vamos focar agora na continuação disso aqui que eu estou expondo. Enfim, pessoal, é muito bom a exposição aqui do reverendo Moacir, do doutor Vitor Andrade, né? Como a gente viu detalhes por detalhes, né? Como Lutero ele passou ali antes de entrar no monastério, né? A vida dele no monastério. Creio eu que conteúdo assim é raríssimo em internet, né? A gente pode até falar que em palestras sobre Lutero é bem raro pessoas citarem etapas por etapas da vida de Lutero, ou quando não tem alguns espantalhos, né, como a gente aqui já falou. Enfim, quero agradecer o reverendo Moacir e o doutor Victor, né? E a gente vai ter a parte 2, pessoal. A gente vai ter a parte 2 falando do combate de Lutero com os anabatistas, né, com os Zwinglio. Também vamos falar da discórdia de Marburg, né, e o legado de Lutero para a educação, para a cultura e para a política. Eu quero aqui agradecer o reverendo Moacir e agradecer o doutor Vitor Andrade e encontro vocês aí na parte 2. Valeu, pessoal. Desculpa qualquer coisa, né? Desculpa se alguns dos dados foram meio confusos, mas, por favor, obrigado. Valeu, pessoal. De fato, né? Desculpa aí qualquer coisa se ficou faltando, mas de fato
Lutero é um homem muito complexo, não é? A gente se encontra aí na parte 2. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.